Graça e paz, queridos. Estou tendo hoje o privilégio de me dirigir a você e eu quero então me apresentar. Eu sou o pastor Anderson Orofino, pastoreio a Igreja Metodista Wesleyana em Mato Alto, distrito de Campo Grande. Sou também diretor do seminário de nossa denominação, Ceforte, Polo Cascadura, e hoje eu tenho a incumbência de falar com você acerca da importância da atualização teológica e ministerial. Segundo lugar, um outro instrumento, os chamados pais da igreja. Chamados pais da igreja. Todos aqueles que estão familiarizados com teologia sabem que esse termo reporta-se a vários líderes cristãos que viveram ali no final do primeiro século e até meados do segundo. E seus escritos são sempre fontes de enriquecimento e de conhecimento. Porque foram homens que no seu tempo tiveram que combater as heresias e a todos eles cabia a pregação, a dinamização da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. E eles então foram instrumentos de Deus para o seu tempo e deixaram para nós uma herança maravilhosa que são seus escritos. Então, a compreensão, a leitura dos pais da igreja ampliará a nossa compreensão bíblica e teológica. Então, é um conselho que eu lhe dou. Recorra a essas fontes. É como alguém já disse, ler os pais da igreja é como subir em ombros de gigantes. É uma ótima fonte para você atualizar-se teológica e ministerialmente falando. Um outro instrumento de atualização teológica, os reformadores. Os reformadores tiveram como lema, um dos seus lemas era sola Escritura, a supremacia da Bíblia Sagrada sobre a tradição e sobre os sacramentos. A reforma protestante, na verdade, foi um retorno à Bíblia. Os reformadores compreendiam que a Escritura é a palavra de Deus. Dentre os reformadores, todos nós sabemos que se destacam Martinho Lutero e João Calvino. Foram homens que foram apaixonados pela Bíblia, pregavam expositivamente, pregavam por vezes, meses em um só livro, pregando versículo por versículo. Então, ler os reformadores é ler a mente e a vida de pessoas que foram apaixonadas pela Sagrada Escritura e que a ela dedicaram estudo, dedicaram tempo e extraíram revelações profundas e que certamente vão ser ferramentas úteis em nossa teologia, em nosso ministério. Outro instrumento surge agora na sua tela aí, são os escritos de Wesley. Olha, nossa denominação inspira-se na tradição wesleyana. Então, quando falamos sobre recorrer ou reportar-se a Wesley, estamos falando sobre a necessidade que nossas conclusões e posicionamentos teológicos, bem como nossos métodos ministeriais, sejam autenticamente wesleyanos. É óbvio que o Wesley, como alguém já disse, não é um guru, mas ele não pode ser e deve ser como um mentor, como alguém que aponta caminhos, como alguém que nos dá luzes sobre a Bíblia, sobre teologia. Wesley não foi só um grande pregador, não foi só um homem dedicado ao Evangelho, mas Wesley também foi um grande professor e um grande teólogo. Então será de grande relevância a leitura dos escritos de Wesley, seus sermões, seus livros, suas cartas, seus comentários vão enriquecer o nosso conhecimento, a nossa teologia, a nossa compreensão
da palavra de Deus. Uma outra fonte, os escritos de nossos livros. Por que é de suma importância isso? Porque nos permitem a leitura e o aprendizado daquilo que nossa liderança propõe para nós. Nos permitem estar afinados com os propósitos de nossa denominação. E aí eu sugiro que você seja um colecionador dos artigos do Voz Wesleyana. Temos ali sempre sendo expostos artigos maravilhosos. Oportunidade que você tem de estar alinhado com os propósitos da nossa denominação. Os livros, as revistas do nosso centro de publicações, e muito importante é o nosso manual, o manual da nossa igreja, onde nós podemos ter ali os elementos necessários para fundamentar as nossas questões no âmbito da igreja local ou um parecer sobre um determinado posicionamento doutrinário ou ético. Então, o nosso manual será uma fonte indispensável no exercício do nosso ministério. Uma outra ferramenta importante, anotações pessoais. Lloyd Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, ele orienta que o pregador ele tem o hábito de, nos seus momentos de leitura da Bíblia Sagrada, tomar nota de qualquer pensamento que subitamente surge em sua mente. Às vezes ocorre no momento da nossa leitura nossa leitura bíblica, um texto saltar aos nossos olhos, e aquilo nos chamar a atenção. Lloyd Jones, que se notabilizou por ser um grande pregador, disse que nós devemos nesse momento parar, meditar e aproveitar aquilo que naquele momento de comunhão com Deus pela leitura da Bíblia Sagrada nos é dado naquele momento. Então anote, tenha esse hábito, ouviu alguma coisa importante, imediatamente tenha sempre em mãos uma caneta e um papel no qual você possa anotar, tenha essa habilidade. Lloyd Jones conclui esse assunto dizendo que nós devemos ser como esquilos, no sentido de sabermos armazenar material para futuros dias de inverno, ou seja, quando estivermos escassos de ideias para sermões, nós termos como recorrer a arquivos pessoais nossos, onde teremos ali fontes importantes para o nosso estudo, para a nossa teologia, para o nosso ensino. A ação teológica, não perca a oportunidade, não deixe que preciosidades que estão sendo ali a você oferecidas passar em branco. Tome nota, seja hábil, se possível tenha um gravador em mãos e tenha sempre um caderno de anotações para que você não perca. Não confie na memória, porque a memória vai te trair, a memória vai falhar. Então tome nota nesses momentos e arquive no seu material. Um outro instrumento, uma outra ferramenta de atualização teológica e ministerial que eu quero ressaltar com você são os nossos colegas de ministério, aqueles que atuam conosco, são companheiros de estrada, também são uma grande fonte de atualização e de formação. Então, você talvez fique acanhado de pedir ajuda a um colega. Não há nenhum demérito, não há nenhum demérito em se pedir ajuda a um colega de ministério. O que é errado é a gente permanecer na ignorância, desconhecendo um assunto, tendo alguém do lado que nos pode ajudar. Os nossos colegas são fontes que podem enriquecer a nossa teologia, o nosso conhecimento, o nosso ministério. Observe que Lucas não teve receio de ir em busca de informações acerca de Jesus. No texto, voltando novamente para ele, no texto de Lucas, capítulo 1, verso 1 ao 4, vemos que ele procurou o depoimento de testemunhas oculares que pudessem
falar acerca de Jesus. Então Lucas se valeu de outras pessoas. Então aquele que quer se atualizar não pode ter receio de perguntar e de querer aprender com outros que talvez dominem melhor um assunto do que nós. Uma outra ferramenta que não se pode dispensar para a nossa formação e atualização teológica é o próprio povo. O povo a quem servimos. Agostinho, olha a frase que ele disse: ninguém deve estar tão embebido das coisas de Deus que se esqueça das coisas dos homens. Ou seja, não podemos viver a nossa fé só na dimensão vertical. A nossa fé, ela se estabelece na dimensão vertical, mas ela se espalha na dimensão horizontal. Então, o obreiro, o professor de escola bíblica dominical, o pastor, o pregador do Evangelho, precisa conhecer gente, precisa gostar de gente e estudar as pessoas, compreender as pessoas, saber quem são, conhecer essas pessoas a quem nós vamos ministrar, conhecer as manias dessas pessoas, conhecer as qualidades dessas pessoas, suas fraquezas, seus problemas, sua forma de ser, para que a gente tenha a habilidade de contextualizar a mensagem que pregamos. Precisamos conhecer essas pessoas e saber dizer algo que diga a respeito a elas, às suas necessidades, às suas crises, às suas dúvidas. Estudar o povo, estudar as pessoas é importante fonte de conhecimento a ser usada na pregação da palavra de Deus, no ensino bíblico, no aconselhamento pastoral. Nos dão subsídios para que a gente saiba ministrar diretamente as necessidades das pessoas. Uma outra ferramenta importante na atualização teológica e ministerial, a própria ação do Espírito Santo. O texto de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, nos diz que o Espírito de Deus investiga as profundezas de Deus. Então, o próprio Espírito é aquele que investiga o que diz respeito ao conhecimento de Deus. E ele traz aquilo que um pastor da Assembleia de Deus, pastor Estevão Ângelo, certa feita disse em uma de suas obras: o Espírito de Deus nos traz um fragmento do conhecimento divino. Então, nas suas anotações pessoais, não deixe de registrar, não deixe de anotar as profundas e maravilhosas revelações que o Espírito de Deus traz para você. Isso é importante, isso também é formação teológica, isso é beber direto na fonte. É bem verdade que Deus, por vezes, se vale de instrumentos para nos formar, para nos educar, para nos instruir. Mas há outros momentos que o Espírito de Deus diretamente nos traz revelações e orientações, e nós não podemos perder essas preciosidades que Deus nos disponibiliza. Então, tendo visto algumas ferramentas, eu quero encerrar esta palestra falando sobre o perfil de um obreiro em constante progresso. Qual é o perfil de um obreiro em constante progresso? Um obreiro que está sempre se atualizando, está sempre crescendo, está sempre avançando. Ele fundamenta sua teologia e o seu ministério em uma atitude de total dependência de Deus. O texto que surge na sua tela, junto ao slide deste enunciado, é 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. É um texto maravilhoso, onde Paulo fala que a capacidade nossa vem de Deus. É dele que vem a sua capacidade, a sua habilidade. Então, o obreiro que cresce é um obreiro que vive em constante e total dependência de Deus. Conta-se uma história
acerca de um galo que morava em uma fazenda, e aquele galo, ele era soberbo, porque achava que era mais poderoso que todos os animais daquela fazenda, mais poderoso que o boi, mais poderoso que o cavalo, mais poderoso do que os demais animais, porque quando ele cantava, às 5 da manhã, era a hora que o sol nascia, e ele fazia isso todo dia, e julgava na concepção dele, que ele fazia o sol nascer. Certa feita, o galo perdeu o seu sono, o galo perdeu o tempo, não acordou na hora que o sol nascia, e com isso, dormiu demais, e foi acordar às 9 da manhã. Qual a surpresa? O sol já tinha nascido. Isso foi como uma facada no seu peito, porque acreditava aquele galo que ele fazia o sol nascer. Qual foi a sua decepção? Não era ele que fazia o sol nascer. Ele não era tão importante assim. Ele não era indispensável. Então o obreiro está em constante atualização e formação, e ele vai sempre em busca disso por isso, porque ele sabe o quanto ele depende de Deus e o quanto ele precisa da graça de Deus. Nunca devemos nos achar insubstituíveis. Jamais. Alguém já disse que o cemitério está cheio de insubstituíveis. Para cada Moisés, Deus vai ter um Josué. Para cada Elias, Deus vai ter um Eliseu. Para cada Judas, Deus vai ter um Matias. Então jamais nos achemos que somos, que somos insubstituíveis. O ministério, seja ele qual for, no âmbito da igreja local ou denominacional, não é para a nossa promoção pessoal. O ministério é uma oportunidade de mostrarmos o nosso amor a Jesus Cristo. Leia comigo a frase desse enunciado, mais uma vez, eu me reporto a ele, de Bernardo de Claraval. Não creias que te bate a leitura sem noção, a especulação sem a devoção, a investigação sem a admiração, a atenção sem a alegria, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça divina, a pesquisa sem a sabedoria que vem de Deus. Primeiro elemento, sejamos totalmente dependentes da graça de Deus. É o primeiro elemento que eu destaco como necessário na vida de um obreiro que progride. Segundo lugar, o obreiro que avança é um obreiro que estabelece a Bíblia Sagrada como cerne de sua teologia, o seu ministério. Vai dizer o salmista, e nós devemos orar como salmista: quanto amo, Senhor, a vossa lei, durante o dia todo eu medito, eu a medito, é a expressão. Então a leitura da Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela não deve servir somente como fonte para os nossos sermões, ela deve ser alimento essencial à nossa vida. Pastor Heber de Vasconcelos disse: a leitura da Bíblia não pode ser profissional, mas passional. O que queria dizer este nobre pastor? Que nós devemos ser apaixonados pela Bíblia. A nossa vida, o nosso ministério, as nossas ovelhas precisam ser marcadas pelo impacto que a Bíblia produz em nós e, consequentemente, irá produzir nelas. Segunda verdade na vida de um obreiro que se atualiza e que expande o seu ministério, apaixonado pela Bíblia Sagrada. Terceiro lugar, um obreiro que progride, que se atualiza, ele nunca se esquece da sua condição de criatura frente ao majestoso Criador. Veja aí no Salmo 139, verso 1 ao verso 6, onde o salmista, ele se maravilha diante da grandeza do Criador. Ora, quem quer se aperfeiçoar na teologia do ministério não pode deixar de ser um amante de se estar na presença de Deus. Não pode perder aquela capacidade de se maravilhar
diante de Deus. Não pode perder aquela capacidade de se admirar dos feitos do Senhor, de chorar diante da leitura de um trecho da Sagrada Escritura que venha ao encontro da nossa necessidade. O perfil de um obreiro em constante progresso inclui este sentimento, essa atitude de culto, de temor do Senhor, de capacidade de se maravilhar diante da majestade divina, diante da grandeza do Criador. O quarto lugar, o perfil de um obreiro em constante progresso requer que ele seja revestido da humildade. Humildade, porque a humildade nos predispõe a querer aprender. A humildade nos predispõe a querer assimilar de outros. A humildade, ela nos livra da soberba, que é um caminho para a própria queda. Um teólogo do século passado, Romano Guardini, ele asseverou: toda a existência de Jesus é a tradução do poder em humildade, é a soberania que se abaixa à forma de servo. A lógica mundana quer incutir em nossa mente o desejo pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, mas a lógica de Deus nos remete à humildade, ao serviço, ao amor e ao desejo, sobretudo, da glória de Deus. Este é o quarto elemento, é a quarta verdade presente na vida de um obreiro que quer se atualizar e quer crescer na sua vida ministerial. Então, recapitulando, o perfil de um obreiro em constante progresso, ele fundamenta a sua teologia e ministério numa atitude de total dependência de Deus. Ele estabelece a Bíblia Sagrada como fundamento do seu ministério, como cerne do seu ministério. Ele nunca se esquece da sua condição de criatura frente ao majestoso Criador. Ele não perde a capacidade de se maravilhar diante de Deus, diante de sua presença. Ele é revestido de humildade. Sua vida é marcada pela simplicidade. E, em quinto lugar, é o tópico que eu abordo com você agora. Olha aí no seu vídeo. Ele não é acomodado. O obreiro que está em constante crescimento é aquele que é insaciável na sua sede de aprender e de crescer. O obreiro que está em constante evolução é o obreiro que se coloca como um eterno aprendiz. Ele nunca se dá por satisfeito com o que já sabe. Ele sempre procurará um crescimento, uma forma de desempenhar melhor o seu ministério, um modo de pregar melhor o seu sermão, uma estratégia mais eficaz para pôr em prática na sua igreja local. Ele é um homem que está em constante crescimento, porque está em constante busca por este crescimento. Ele não é acomodável, ele não fica deixando as coisas acontecer. Ele é partícipe de tudo que acontece na sua vida e ministério. Ele é um grande cooperador de Deus na obra do reino do Senhor. E, finalizando, concluindo essa palestra, eu não poderia deixar de colocar esse tópico, esta verdade, sobre o perfil de um obreiro em constante progresso. É o fato de que ele coloca sua teologia e o seu ministério a serviço do povo de Deus. Teologia é uma ferramenta para ser usada além do serviço da glória de Deus, mas também para o serviço do próximo. E a teologia é uma oportunidade de servir não somente a Deus, mas também aos nossos irmãos, mas também às pessoas com as quais nós convivemos, as pessoas com as quais nós lidamos, as pessoas a quem a gente ministra. Então, é uma ferramenta a serviço do povo de Deus. Teologia e ministério não é para enriquecer, para nos envaidecer, para nos
sobrepujar os demais irmãos. Teologia implica em serviço, em entrega, em dedicação ao próximo. Portanto, a teologia é serva da igreja, é serva do próximo, ela é serva da fé. Então, um verdadeiro obreiro que progride, que evolui, é um obreiro que coloca sua vida e ministério, sua teologia a serviço do povo de Deus. Eu concluo essa palestra reportando-me a uma história acerca de Tomás de Aquino, teólogo dedicado, que se notabilizou por uma obra grandiosa chamada Suma Teológica, uma obra densa de teologia e que faz parte aí das grandes bibliotecas de teologia. Certa feita, quando já estava na iminência da morte, Tomás de Aquino, ele perguntava, no momento de oração de uma determinada igreja na cidade de Nápoles, ele perguntava a Jesus sobre se os seus escritos tinham sido corretos acerca da fé cristã, se o que ele tinha produzido em termos de obra literária era verdadeiro, correspondia à fé autêntica. E Jesus respondeu: tu falaste bem de mim, Tomás de Aquino. Qual a recompensa que você deseja? E Tomás de Aquino disse: nada mais do que tu, Senhor. Essa é a recompensa de um obreiro dedicado, de um obreiro que cresce, de um obreiro que amplia as possibilidades no exercício do seu ministério. A própria presença de Deus, o próprio Senhor, é a maior recompensa. Que Deus te abençoe. E eu agradeço sinceramente a sua preciosa atenção. Graça e paz